Muito obrigado, boa noite a todos. Eu pensei em falar sobre alguns aspectos médicos dos processos obsessivos, as manifestações mediúnicas, especialmente como ela é vista pela medicina, mais particularmente a psiquiatria. Então, traçando um perfil um pouco histórico, lembrando que no século passado, na primeira metade do século, a teoria predominante das manifestações mediúnicas era da dissociação mental histérica de automatismos psicológicos, de Pierre Janet, no qual ele afirmava que nos histéricos existia uma fraqueza psíquica constitucional da função integradora, qualquer que seja a explicação que eles deem para essa função integradora, de modo que eles eram mais suscetíveis a se dissociarem por meio de sugestões ou em situações traumáticas, e que essas ideias fixas subconscientes seriam reproduzidas. Então, nada mais seria do que uma histeria com a pessoa reproduzindo seus conteúdos do subconsciente. E essa situação, eles admitiam que essa situação temporária de transe iria se tornar permanente e evoluindo para alucinação e delírio. Então, o conceito é que todas essas manifestações mediúnicas iriam fatalmente evoluir para uma psicose. Né? E no período aqui no Brasil em que foi feita uma revisão do pensamento dos psiquiatras, né? No período de 1900 a 1950, 1960, viu-se que a maioria dos psiquiatras brasileiros concordava com a tese de que o espiritismo faria, olha a expressão, faria a maior parte de suas vítimas entre os que tinham predisposição psicológica e que se manteriam normais se eles não fossem repetidamente expostos a fortes emoções nas sessões espíritas. Então já parte aí o pressuposto da oposição psiquiátrica ao espiritismo. Os psiquiatras do Rio de Janeiro e de São Paulo defendiam que se deveria fazer campanha contra o espiritismo, fechar os centros espíritas, destruir as publicações espíritas, aliar-se com o poder público para coibir essas práticas e chegar ao ponto de prender médiuns e interná-los, entre outras medidas. Vocês imaginam o que seria internar um médium num hospício em 1920, ele nunca mais sairia desse hospício. De maneira diversa, os psiquiatras da Bahia e de Recife defendiam uma posição tolerante em relação aos cultos afro-brasileiros, né? Pois eles não viam neles a origem de transtornos mentais, mas a manifestação cultural das camadas mais pobres da população. E ele explicava os fenômenos da possessão mediúnica não como sendo de caráter histérico, nem patológico, mas resultado de um processo mental normal, como expressão de reflexos condicionados. Né? Eles admitiam, é verdade, que precisava de controle médico das religiões de caráter mediúnico, né? Sobretudo a sanidade mental dos seus chefes e dirigentes, né? Mas eles eram firmemente contrários à repressão. A Organização Mundial de Saúde, depois de 1998, passou a considerar o bem-estar completo do indivíduo como bem-estar completo biopsicossocial e passou a incorporar também o fator espiritual. Então, o bem-estar integral envolvia biológico, psicológico, social e espiritual. Né? E como consequência disso, o Código Internacional de Doenças passou a incluir o código F44.3, que trata dos transtornos de transe e possessões. E ele considerava que o transtorno era um transtorno dissociativo, caracterizado por perda transitória da consciência da própria identidade, mas mantendo a consciência
do meio ambiente. Então, você não sabia quem você era, mas você era uma outra personalidade, mas você sabia que estava naquele ambiente, que você, qual era o tempo que havia, que reunião você participava, né? Eles consideravam como doença esses estados, se eles se caracterizassem como transe involuntário e indesejado, e considerava como normal aqueles que se verificavam no ambiente cultural e religioso do indivíduo, ou seja, nas reuniões mediúnicas, espíritas e espiritualistas. Como consequência disso, surgiu a psiquiatria transcultural, que avaliava essas manifestações mediúnicas no ambiente cultural e espiritual da população, né? E eles admitiam ainda que podia se correr um risco patológico com essa religião, mas que a cultura brasileira podia extrair muitos benefícios desses ritos como recursos para um equilíbrio biopsicossocial, principalmente nessas chamadas camadas populares. Mas ele já admitiu que era difícil estabelecer um limite onde termina a doença e onde começa a religiosidade, né? E ele considerava que a maior habilidade desses líderes religiosos, desses médiuns, e dizia que às vezes eles erram, como também os médicos erram, seria estabelecer, diferenciar os casos que necessitavam de tratamento médico convencional e que era aplicado pela medicina formal, daqueles casos que são sensíveis aos tratamentos informais como o espiritual. E que um psiquiatra mal preparado poderia confundir esses comportamentos com verdadeiros distúrbios mentais. E eles admitiam que a própria psiquiatria transcultural admite alguns quadros específicos dessa cultura e que estaria no folclore popular. Como, por exemplo, dizer que o quebranto seria uma influência maldosa e capaz de tornar a vítima mais vulnerável às doenças, que o mal-olhado seria uma versão nacional do magnetismo animal da Europa, e que era uma espécie de influência magnética no olhar de determinadas pessoas, que conduzia ao comprometimento da saúde das outras. E então ele elencava uma terceira condição que ele chamava de diabo no corpo, e que ele dizia que era o mesmo que as famigeradas epidemias de possessão das bruxas e das possessões demoníacas na Europa durante a Idade Média. Mas que a gente lembra muito bem que no século XIX, Allan Kardec referiu nas revistas Espíritos casos de epidemia de possessões em Morzine, na Alta Savoia, na França, e que perdurou por mais de 5 anos. E eu achei interessante que aqui eles relatam, a psiquiatria transcultural relata que no período da Primeira Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, houve essa condição de determinadas pessoas, especialmente do sexo feminino, que eram levadas semanalmente à Igreja da Piedade para serem exorcizadas pelos frades capuchinhos. Eram mais como os tremedores de Cevenos, era uma agitação muscular dessas pessoas, né? E eles admitiram que eram possessões, que tais rompantes de possessões podem ainda acometer pessoas psiquicamente normais e momentaneamente fragilizadas emocionalmente, o que a gente admite no espiritismo como sendo uma obsessão espírita, né? Agora, eles procuram também tornar essas manifestações religiosas ou explicar essas manifestações religiosas como sendo de origem orgânica, né? Baseado em alguns estudos da neurologia, da neurociência, que começou com Penfield, que era um neurocirurgião canadense que tratou pacientes epilépticos desde os anos 30,
mas que a partir de 1950 passou a tratá-la cirurgicamente sob anestesia local, em que o paciente estava acordado e ele, com um eletrodo, ele estimulava várias regiões do cérebro, do córtex cerebral, para detectar o ponto doentio que desencadeava as convulsões, né? E o que é que ele descobriu? Para surpresa dele, primeiro, que foi muito importante para a medicina, que ainda hoje a gente usa esse mapa de Penfield, que ele verificou que toda a representação corporal do indivíduo humano, ele estava no córtex cerebral. Era uma representação corporal de todo o corpo humano. Então ele conseguiu mapear isso e a gente pode perceber onde se estavam localizadas determinadas funções e o que determinado ponto corporal representava no córtex. Ele viu que, por exemplo, o polegar tem uma representação muito maior do que a mão, né? Os lábios têm uma representação maior do que o nariz, do que os olhos, né? O pé pode ser grande, porque necessita da sustentação maior, às vezes, até do que a mão, né? Então, além dessa recuperação, o que ele percebeu é que alguns indivíduos, repentinamente, eles diziam: olha, eu estou agora cantando, estou ouvindo uma canção da minha infância. Eu nem me lembrava mais disso. E cantava, né? Fragmentos dessa melodia. E a outra coisa é que memórias que ele recuperou. A pessoa vivia essa memória. Eram memórias vívidas. E ele dizia: eu agora estou em frente, eu estou na minha infância, e eu estou em frente ao colégio. Eu estou aqui de pé em frente, meu pai veio me deixar, eu estou vendo todas as crianças ali. Então ele sentia aquilo. Ou então ele dizia: eu estou aqui em pé e minha mãe está no telefone, ela está convidando a minha tia para me visitar. Ou então, eu estou com 2 sobrinhos aqui em frente, eles vieram passar o dia conosco, a minha mãe, que é a avó deles, está arrumando, mas ela está muito afobada. Então, eles diziam também que era, às vezes, como um sonho essas memórias, mas que eram muito nítidas. Então, isso foi uma revolução, porque começou-se a perceber, com esse experimento, evocação de muitas memórias, que o cérebro estava guardando esses pacotes de memória em determinados pontos do cérebro, né? Depois eles verificaram que essas memórias não eram localizadas em determinados pontos. Eles eram localizados em várias porções do cérebro e, se ele estimulava um determinado ponto, todas as outras eram revividas. Por quê? Porque a fala está num local, a audição está em outro e a visão está em outro, né? Então era assim que... E todas elas são recoletadas imediatamente, né? Com isso, eles verificaram também várias coisas, que se você estimular com determinadas áreas do córtex cerebral, especialmente do lobo temporal direito, você vai evocar alguns fenômenos. Se você, por exemplo, tocar nos giros, que eles chamam de giro simulado, o giro, melhor dizendo, giro angular. O giro angular fica localizado no córtex temporal, mais próximo ao parietal, e que, se você estimular essa área, a pessoa imediatamente se sente transportada para outro local. E ele dizia: eu estou aqui a 2 metros do meu corpo, eu estou acima do teto e estou vendo vocês operarem a minha cabeça, né? Então, isso era um fato que deixava todo mundo extremamente excitado, né, com essa reprodução. E se ele estimulasse o sistema límbico, ou a epilepsia, ele poderia mudar a personalidade, apresentar as personalidades exóticas, ou ainda você poderia reproduzir, que ele chamava duplos espectrais de pessoas vivas, ou seu próprio duplo espectral, de acordo com a área que você estimulasse. Então, esse duplo espectral de si próprio era um pouco diferente. Não
você que está em outro local, em desdobramento ou em deslocamento. Você estava vendo a si mesmo em imagem invertida. Se você se movia, a imagem de si mesmo se movia na mesma direção. Se você mexia com o braço, ele mexia também. Se pegava, passava a mão na cabeça, ele passava também. Então, as pessoas não se preocupavam com isso, né? Porque viam que não fariam mal a ninguém, mas se preocupavam com outras. Mas a maioria das vezes, no sistema límbico, por exemplo, que é o sistema das emoções, né? Ele produzia sensações intensas de alegria e a sensação de estar na presença de Deus. E poderiam ocorrer também visões religiosas com esses estímulos, né? Se você estimulasse o córtex auditivo, você ouvia vozes, né? Que eles chamam de vozes alucinatórias. No córtex parietal e sensorial, que é mais acima na cabeça, você obtinha essas imagens de pessoas vivas, né? Que eles chamam de imagens espectrais. Mas teve outra coisa também, que ele diz que a epilepsia pode evocar todos esses fenômenos, não só a estimulação elétrica. Se você tiver um foco epiléptico nessa área, ele pode representar. As pessoas podem ter isso sem ter convulsões. Eles não perdem consciência, eles não têm as crises convulsivas, porque eles acham que são focos de alterações elétricas bem localizadas que não se disseminam, não se generalizam para todo o córtex sensorial ou motor, né? Então, por exemplo, nós sabemos, nós vimos, e foi a partir das cirurgias feitas no cérebro para a epilepsia que nós viemos a perceber algumas alterações importantes da memória. E a localização precisa da memória inicial, que, por exemplo, nós vimos que no lobo temporal existe uma posição bem para dentro, que a gente chama medial, e na ponta do lobo temporal, que é chamado que se localiza o hipocampo e a amígdala. A amígdala é responsável pelas nossas emoções mais fortes, de medo e de raiva, de você dar a reação imediata, às vezes sem pensar, de lutar ou de fugir, né? Então, está na amígdala, e a amígdala está no lobo temporal. E tem o hipocampo, que é responsável pela fixação da nossa memória. Tudo que nós aprendemos tem que passar pelo hipocampo, e ele, durante um período de mais ou menos 2 anos, ele vai repassando aquilo que nós estamos aprendendo para determinadas áreas do córtex cerebral, principalmente do próprio lobo temporal, uma região próxima a ele chamada de córtex entorrinal, que depois provavelmente se distribui para outras áreas do cérebro. E tudo isso pode ser evocado também por estímulo nessas áreas. E tem casos, por exemplo, de pacientes que eles dizem: por que tem pessoas que agridem as outras, cometem crimes no acesso de fúria e depois negam que tenham cometido, porque não se lembram de nada disso? O que é que ocorre com essas pessoas que têm acesso de fúria, que agride uma esposa e não sabe que fez isso, né? Então, teve um paciente que teve crises epileptiformes e que acontecia isso, que ele tentava agredir o pai, tentava cometer suicídio, que nós podemos relatar depois. Mas tem um caso de uma jovem de 20 anos, aí nos Estados Unidos, em que ela tinha acessos de fúria e de estado alterado, que não sabia o que estava acontecendo, nem tinha controle sobre isso. Depois que passava o acesso, ela nem se lembrava que tinha ocorrido. Mas num desses acessos, ele esfaqueou uma mulher no coração. E depois que ela foi presa, que foi investigada, ela foi estudada, porque ela estava sendo muito honesta em dizer que não se lembrava de nada. Ela foi estudada por um neurocirurgião canadense que verificou que ela tinha um foco de lesão na amígdala e no hipocampo. E ele, então, cauterizou e desapareceram esses excessos de lesão. Então, com isso, a psiquiatria transcultural e a própria psiquiatria acha que tudo que nós
estamos vendo, que nós estamos passando, essas experiências religiosas, terminam por ser alterações do rolo temporal. E chega ao ponto de dizer que os grandes líderes religiosos, como Buda, Jesus, eram pessoas com a normalidade do lobo temporal, né? Então, nós vemos que, apesar de ter incluído transe e possessão no código, eles continuam a não, por exemplo, crer, a medicina continua a não crer nessas manifestações mediúnicas ou espirituais ou espiritistas. Alguns casos, o que a gente tem que compreender também, que apesar do que eles dizem, que a neurociência vai mostrar que tudo isso não passa de representações orgânicas, nós temos que ver que o espírito é imortal, que tudo é espírito, tudo é manifestação divina e tudo é a manifestação de Deus dentro de nós. Nós não podemos, portanto, levar em consideração muitas dessas pesquisas, porque a gente tem que ver que, primeiro, nós sabemos que o espírito é imortal, e segundo, que as experiências que eles estão levando é num cérebro que foi dado a nós, zerado, para nós preenchermos com fatos desta vida, para que nós possamos aprender e evoluir. Ao lado disso, eu queria discutir um pouco sobre a epilepsia, sobre esses fenômenos, sobre transplante de órgão e talvez a pineal, mas a gente pode discutir isso nas perguntas e respostas que possam surgir durante a exposição, depois da apresentação do Carlos. Obrigada, Romero. Muito obrigado. Então, obrigada. Então, Carlos, você. Muito interessante. Obrigado, Romero. Boa noite a todos. E nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a questão da mediunidade como um compromisso. E a gente observa que a mediunidade ela está conosco na nossa vida, né, no nosso dia a dia, e que às vezes a gente enfrenta situações em que a gente fica em dúvida, não é, se a gente está sendo influenciado ou não está sendo influenciado, né? E é muito comum isso acontecer. Mas, de fato, se a gente considera o que Kardec coloca, nós estamos sempre acompanhados. O fato é que os espíritos estão constantemente conosco. E nós estamos sujeitos às influências deles a depender do tipo de sintonia que a gente estabeleça. E às vezes a gente não está nem preocupado com isso, não. Nós estamos cuidando da nossa vida, preocupados com as nossas coisas, e não damos muita importância àquilo que está ocorrendo na realidade espiritual no nosso entorno. E isso tem um papel muito importante. Mas não porque os espíritos nos possam causar dano, mas tem uma importância fundamental naquilo que nós podemos fazer em favor deles. Porque a maior parte desses espíritos são seres comuns. Se a gente olha a realidade da humanidade, nós vemos pessoas de todo tipo. Pessoas que têm uma certa intelectualidade desenvolvida, que têm uma certa moral desenvolvida, e outras que, né, a gente chama pessoas comuns, ou que não tiveram essa oportunidade, ao desencarnar, segue do mesmo jeito. E aqueles que são ociosos, continuam do outro lado ociosos, porque não encontram seu caminho, né, para dar continuidade ao seu processo. E então eles estão por aí, nos acompanham, a gente sai na rua, encontra com eles, a gente vem para casa, se não tiver um cuidado, eles vêm com a gente, entram dentro de casa.
E isso é mais comum do que a gente muitas vezes imagina. Então é muito raro que a gente possa dizer com segurança, eu estou sozinho. É muito raro isso. E conforme o Romero está dizendo, né, nós temos esse campo aí da medicina que simplesmente não considera. Boa parte das pessoas, mesmo sendo religiosas ou tendo uma religião, ou qualquer coisa assim, elas não têm a noção disso. Não têm noção. Então a convivência com os espíritos se dá mais ou menos dessa forma. A gente ignora que eles existem, eles estão conosco, às vezes estão necessitando ajuda, não tem como, porque a gente ignora que eles existem, ou às vezes eles estão nos influenciando e a gente não se dá conta de que essa influência está acontecendo. Bom, muda porque a gente é espírita? Será que muda? Depende. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento teórico do espiritismo, mas a gente vive como todo mundo vive, do mesmo jeito. Não muda nada o fato de a gente conhecer o espiritismo. E se é dessa forma, então nós estamos praticamente na mesma condição das outras pessoas, que não têm o conhecimento. O que a gente quer colocar com isso? Causa alguma diferença a gente ser espírita? Bom, em princípio deveria causar, por causa justamente desse conhecimento dessa realidade, que o mundo espiritual está no nosso entorno e nós estamos inseridos de alguma maneira nesse contexto, e isso tem uma mão dupla. Tanto a gente está influenciando como está recebendo a influência. Deveria realmente fazer uma diferença. Mas a gente muitas vezes nem dá atenção a isso. Aí, quando um dia eu ouvi o Divaldo fazendo uma palestra, ele disse assim: eu assumi um compromisso comigo mesmo. Eu não faço no privado o que eu não posso fazer em público. Por causa da consciência que ele tem, não. Só porque o fato é que ele vê os espíritos que estão com ele o tempo todo. Não é? Então não dá. Se a gente vai pensar direitinho, a gente tem que realmente se conscientizar dessa realidade. Isso muda para nós alguma coisa, muda muito. Muda bastante, porque aí, nessa consciência de que nós estamos todo o tempo acompanhados, quem sabe, então, a gente começa a entender essa solidariedade que existe entre os dois planos de vida e que nós, ainda quando nós não estamos considerando o fato, nós estamos influenciando os espíritos que estão à nossa volta. E eles também, se podem, nos influenciarão com os seus desejos, com as suas necessidades, ou, quando são bons, com suas... Quantas vezes acontece de vir um espírito que é um anjo da guarda de alguém e que ele percebe que há uma chance de nos sugerir alguma coisa e nos sugere a gente ajudar a pessoa, mas a gente resiste e vai embora, porque a gente está com muita pressa, porque a gente tem não sei o quê, porque sempre tem uma desculpa para dar e a gente vai embora e não dá atenção. Quantas vezes acontece? Dá uma parada e pensa, se a gente for lembrados da última semana agora, quantas vezes aconteceu? Mesmo na situação de pandemia, nós estamos dentro da nossa casa, estamos fechados em casa, às vezes não pode sair, sai só para aquilo que é absolutamente necessário, mas na convivência dentro do lar mesmo nós temos essa situação. Que é uma população espiritual que está conosco. E entra na nossa casa. Aí depende do tipo de vida que a gente leva, é o tipo de espírito que entra. Quando a gente comenta certas coisas, as pessoas às vezes acham ruim. Mas vamos dizer que a gente liga a televisão e deixa a televisão ligada em casa, porque a gente precisa de companhia. Eu estou sozinho e eu preciso de companhia. Não tem companhia, eu ligo a televisão, né? Aí ligo a televisão, fico lá, não estou nem muito prestando atenção. Mas quantos estão prestando atenção no que a televisão está colocando? Quantos entraram por causa da programação que está passando lá na televisão? Que a gente às vezes está dando nem importância, só está ligada para ser companhia. E a gente não considera essa realidade. Aí a gente está distraído. Eu estou lá, de repente, fazendo alguma coisa, estou distraído.
e lembro de alguém, né? Aquele crápula sem vergonha. Imediatamente, o que é que vai acontecer? Imediatamente, a gente já está, ou provavelmente já teve o pensamento por causa de algum espírito que está influenciando aquela coisa. E daí é que a gente vive muito mais esse contato com a realidade espiritual do que a gente pode imaginar. E isso, para nós espíritas, precisa fazer diferença na nossa vida. Em algum momento nós vamos guardar de memória 459 do Livro dos Espíritos. Influencia os espíritos nos nossos pensamentos e atos, muito mais do que imaginais, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Eu, quando começo a meditar essa questão que ficou na memória, mas eu fico pensando, meu Deus do céu, será que eu estou sozinho realmente nesse momento para ter essas ideias que estão vindo na minha cabeça? Será que eu sou tão ruim assim? Aí eu examino lá dentro e digo assim, se eu não fosse, não tivesse essa tomada, não estaria ligado com o indivíduo me fazendo essas sugestões. Não é? Então é aquela necessidade do trabalho interior para melhorar essa questão, para ver se a gente vibra numa outra faixa e as influências elas melhoram. Porque aqui é uma questão, e Kardec coloca isso, né? Da influência, ela acontece em função da afinidade, porque o espírito está encontrando ressonância. Quando ele vê que ele sugere, mas não acontece, ele sugere e não acontece, é igualzinho aquela situação. Hoje em dia não funciona mais desse jeito, mas tudo bem, né? Ainda tem, algumas pessoas usam isso. O carro que botava aquela trava para prender o volante, o ladrão ia passando, olhava, quem tinha trava ia embora, não é? Aquele que não tinha trava, ele ia tentar forçar para poder. Então, a situação é mais ou menos essa, o espírito sugere, a gente resiste, ele sugere, a gente resiste, ele vai procurar outro que não vai resistir, não vai ficar perdendo tempo. Agora, se ele sugere, a gente acolhe, opa, é o ambiente que ele gosta, é o ambiente que ele quer. E, às vezes, a gente se pega brigando com a gente mesmo, com pensamentos tremendos que a gente não admitiria nem contar para ninguém. Mas sabia o diálogo que se estabelece no nível mental com os perturbados, né, que estão de turno, que estão de passagem. É tão interessante, e eu me lembro de um momento que eu resolvi ver um filme e fui procurar, né, o filme. Bom, uma das vezes eu fiquei meia hora, depois tinha passado meia hora, eu lembro bem porque eu olhei no relógio antes de começar a procurar. Meia hora depois que eu estava procurando, eu escolhi aquele tempo para dar uma descansada, relaxar, e disse, eu vou ver um filme. Aí eu fui procurar. Meia hora depois eu não tinha encontrado o filme para ver ainda. Aí eu olhei assim e pensei, bom, eu tinha meia hora para descansar, já rodou. Agora deixa eu voltar para o que eu tenho que fazer, porque não tem... É assim, é mais ou menos assim. É bom a gente ter indicativo de alguém, lá botar o nome do filme e ver e pronto. Ou a gente, né, tem uma seleção, ler alguma coisa que nos informa, porque, de fato, 99% das coisas que vêm são... E se você vê um equivocado, ainda que você pare no meio do caminho, depois vê um monte de sugestão naquela linha, porque eles estão acompanhando o que você está vendo. E aí você quer encontrar outra coisa? Não, só vem daquele tipo. Porque eles acham que é aquilo que você gosta. Porque você, né, viu, estava procurando e começou a ver e isso não serve. Aí desliga, mas já entrou lá que você olhou aquilo. Então fica complicado, não é? Mas aí um dia eu achei um filme, sentei, estava vendo o filme, e já estava assim, quase no final do filme, que eu percebi do lado, sentado no sofá que estava livre do lado, um espírito vendo o filme comigo. Aí eu me voltei e pensei assim, né? Você está gostando? Ele ficou espantado, né? Porque percebeu que eu percebi que ele estava lá, não é? E já fez menção de sair. Eu falei, não, calma aí, rapaz. Pode terminar de ver o filme, só que em seguida eu tenho um estudo do Evangelho. E você vai ficar para assistir o Evangelho também. Ah, mas se levantou e foi direto para tentar sair. Chegou lá, não conseguiu. A porta estava fechada, tão materializado o infeliz, que ele entrou uma hora que abriu a porta. Ele entrou. Depois não conseguia sair. Aí não teve remédio para ele teve que assistir o Evangelho, louco para ir embora e tal. Aí fizemos o Evangelho, fizemos prece, ele teve que aguentar tudo isso. Aí quando eu vi que ele não saía mesmo, alguém vai pensar que eu sou meio doido, né? Eu fui lá abrir a porta para ele ir embora, tá? Aí ele saiu. E eu fico só imaginando o que foi que ele falou para todos os vadios da região.
Tá bem? Ó, cuidado com aquele lá, que você entrar e não conseguir sair, ele te obriga a assistir o Evangelho. Não é? Então, é muito cuidado com essas coisas. Isso acontece, a gente às vezes não percebe e nós estamos muito mais acompanhados do que a gente imagina, não é? E é para nós uma luta. Aí eu falo isso aí a gente tem que usar a carapuça para a gente mesmo, né? É como o médium, quando recebe a mensagem, primeiro é para ele. O palestrante, quando fala primeiro para si, não é? Então, a vigilância constante com essas coisas que é complicado. E a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado conosco mesmo, porque nos é pedido pelo Espiritismo o exercício da responsabilidade. Nós somos seres em evolução. Nós somos responsáveis. E quando a gente não quer assumir a responsabilidade, então a gente arca com as consequências daquilo. Porque, de alguma maneira, a vida vai nos levar a sofrer as consequências para que a gente decida, em algum momento, exercer essa responsabilidade que é nossa. Que a gente precisa exercer essa responsabilidade. Então, a gente termina aqui, a Camila, para abrir para as perguntas. Ok. Nós temos várias perguntas, então nós vamos iniciar primeiro com o Romero. São muitas, viu, gente? Então, se as perguntas que vocês colocaram não forem respondidas, a gente pede desculpas. E aí, depois a gente pode até responder, os dois podem responder e a gente manda para vocês. Romero, você mencionou logo no início, com a inclusão do código F44.3, né? Estados de transe e possessão. Podemos esperar que a medicina aceite a obsessão espiritual? Eu acho difícil. Eu acho que a tendência seria essa no futuro, mas no momento como caminha, ela por si mesma oficialmente ainda não. O que a gente observa é que tem muitos médicos, muitos psiquiatras e espíritas. Eu acho que é por aí que ele iria se transformar. Mas se for puramente na academia, ainda não aceito. Então, mas é possível, né? Porque tudo se transforma. A evolução é essa. Ok, obrigada. Carlos, vimos que as comunicações espíritas dividem-se em frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Como saber se uma comunicação procede de um espírito realmente superior? Allan Kardec nos diz que é pelo conteúdo da mensagem. E não pelo nome propriamente, que é assinado muitas vezes, porque o espírito que é burlão ou ele é mistificador, ele usa nomes pomposos, né? Aí eu me lembro de uma situação que um diretor da FEB viu uma vez. Ele foi visitar o estado dele, tá? Visitar a família, e ficou sabendo que estavam as filas enormes, desde de manhã até de noite, aquelas filas enormes para falar com Paulo de Tarso. Que ele estava num médium lá, o médium recebeu Paulo de Tarso. E ele então ficou curioso com aquele negócio e resolveu entrar na fila para ver, né, como é que a coisa estava funcionando. Uma fila enorme, ele entrou lá pacientemente, aguentou até chegar. Quando chegou, atrás dele já estava uma fila também enorme. Aí ele perguntou, falou assim para o Paulo, eu queria que você me dissesse o que você escreveu na primeira epístola, no primeiro versículo da primeira epístola aos Coríntios. E o tal do Paulo lá disse assim, ué, e por que eu tenho que saber isso? Ele falou, você, sendo Paulo de Tarso, né, você teria que saber o que você escreveu. Eu falei, quem disse que eu sou de Tarso? Eu sou Paulo. Eles estão falando que eu sou de Tarso aí, ó. Obrigada, Carlos. Então... Ok, sorry. Pode ir, Raquel. Não tenho para rir um pouquinho. Então, próxima pergunta para o Romero. Por que na estimulação elétrica do cérebro, que recupera lembranças passadas, não se menciona lembranças de vidas passadas e a regressão hipnótica consegue recuperar? A regressão hipnótica, ou a terapia de regressão de vidas passadas, ela acessa a memória extracerebral, a memória do espírito. E esses estímulos cerebrais, por hora,
não sei se chegará aí mais adiante, só acessa o que contém a memória daquele cérebro, né? Então, o que foi guardado naquele cérebro pode ser acessado, pode ser relembrado, mas não tem nada de vida passada, né? Talvez até de alguma coisa intrauterina. Daí foi a frustração, por exemplo, o Freud, que não foi além. Ele poderia ter ido, porque ele estava fazendo hipnotismo, ele estava hipnotizando e poderia fazer análise até vidas passadas, mas ele só ficou na vida presente. Se ele tivesse feito isso, ele não estaria acessando o cérebro, estaria acessando a memória extracerebral. Obrigada. Tem uma aqui no chat do Charles, no momento do transe mediúnico, qual a significação e ou impacto para o espírito manifestante por sua reexposição às sensações energéticas do corpo ou ambiente, entre aspas, físicos? Carlos, você quer responder essa? Sim. O significado desse é chamado, inclusive, por alguns como choque anímico, não é? O espírito desencarnou e, às vezes, ele não se adapta à realidade espiritual. Tem algumas dificuldades. Há situações, inclusive, que desencarnou com algum problema e se encontra em estado de cegueira no mundo espiritual. E o fato de ter o contato com o médium, que é um contato perispírito a perispírito, e como o médium tem essa energia material com a qual o espírito ainda está sintonizado, então ele recebe essa espécie de, vamos colocar de novo, choque anímico, e começa a se recuperar. Então, às vezes, desperta a visão, se ela está tolhida, ou a recuperação da sua condição e até entendimento da realidade, não é? E aí abre a oportunidade para ser acolhido na realidade espiritual e ser encaminhado. Então, tem um significado bastante, eu diria, importante. Eu diria para a sua reintegração ou para a sua integração na realidade espiritual. Às vezes chega a ser necessário para o espírito, para ele poder se integrar na realidade espiritual. Parece contraditório, né? Mas é o que acontece muitas vezes. Às vezes o próprio ambiente da atividade mediúnica, ele colabora para que isso aconteça. Mas é muito comum que o espírito precise mesmo do contato das energias mais materializadas do médium para poder, então, despertar, digamos assim. Obrigada. Romero, tem uma mensagem aqui, um chat da Kathleen, que diz, em relação às cirurgias de retiradas de órgãos, como a vesícula, rins, por algum problema, como os cálculos, pedras ou nódulos, há relatos que ainda há dor no local que estava o órgão. Como isso está relacionado ao espiritismo? O que diz? Seria o apego do espírito à matéria? E após a morte, no seu desencarne, essas pessoas continuarão sentindo a dor? Irá fazer falta ou trará alguma mudança para a próxima reencarnação? O que for retirado enquanto a pessoa está em vida, eu vou me operar da vesícula, isso não tem influência nenhuma. Se eu retirar a parte do estômago, eu não estou desencarnando por causa disso, eu faço tratamento, fico curado, eu não vou ter resquício nenhuma. A falta do órgão é no corpo físico. Ele não terá falta nenhuma no corpo espiritual. Se fosse assim, se você retirasse o baço, você acabaria com o centro de energia esplênico, né? Com o chakra esplênico, né? O órgão é físico que é retirado, né? Agora, dependendo de você retirar órgãos para transplante, é um pouco diferente, né? Porque vai depender muito da condição espiritual da pessoa. Mas, geralmente, como o perispírito ainda está ligado, ele vai sentir a dor, ele vai se queixar. Muitos, os doadores voluntários, nem dor eles sentem, nem sabem que foi retirado, né? Mas a maioria dos que estão apegados, eles ressentem. É o mesmo caso, por exemplo, é semelhante, por exemplo, a você amputar uma perna e você sente a dor fantasma,
Você acha que ainda tem a perna, tem pessoas que querem se levantar e caem porque estão sem a perna, não se lembravam disso. Ou que quando tinham dor e que necessitam de amputação, essa dor persiste lá, mesmo às vezes anos depois de ter sido retirada, porque a impressão cortical é uma, além da impressão cortical, é uma impressão mental que ficou naquele cérebro, né? Então, por isso que tem, mas normalmente não tem repercussão orgânica perispiritual nenhuma, porque o espírito é integral. É verdade que muitos chegam sem perna, sem braço, sem cabeça, se eles foi degolado, né? Chega sem língua, se a língua foi cortada, chega um mudo sem enxergar, mas é por causa da condição ainda muito material, muito ligada ao plano em que nós vivemos, né? Uma vez que são descondicionados, tudo volta ao normal. Obrigada, Romero. Tem uma pergunta da Pamela, eu não sei se você quer responder, a Carlos, ou se deixa para o Romero. A mediunidade acessa essas partes do cérebro, acho que ela está falando, como o Romero estava explicando. Como saber o que é doença e o que é mediunidade? Exemplo, ouvir e ver outras pessoas. Então fica aí para onde vocês dois responder. E depois você complementa. Não, na mediunidade, não é que acesse essas partes do cérebro. A mediunidade, apesar de ser orgânica, é orgânica também perispiritual, né? A manifestação é do espírito, né? E é necessário que o órgão esteja íntegro. É necessário que tenha a pineal, é necessário que todo esse sistema de memória esteja funcionando. O seu conhecimento, mas muito do que é retirado na mediunidade é do conhecimento que ele tem de vidas passadas também. Então não acessa. Ver e ouvir é um tipo de mediunidade. Isso não é doença. O que nós falamos é que na epilepsia pode ter alguns fatos muito semelhantes e que se houver o estímulo elétrico daquela área, o estímulo aí é externo. É a pessoa chegar com o eletrodo, cutucar, ele pode ver uma pessoa ou pode ouvir vozes, se estimular na parte auditiva. Mas isso não é doença, né? Nem é mediunidade. É um fenômeno orgânico, né? Porque está registrado no cérebro. É quase como se fosse o hipnotismo localizado nesse cérebro físico, né? Ele está estimulando só essa parte do cérebro. Obrigada, Romero. Outra pergunta, Carlos. Kardec disse que a casa em que o comunicante não é um espírito estranho, mas a própria alma do médium. É o chamado fenômeno anímico. Como então poderemos saber se numa manifestação há a intervenção de um espírito estranho? Esse é um grande desafio. André Luiz comenta que quando o médium, mesmo na fase do desenvolvimento da faculdade, e é ideal que o desenvolvimento seja feito com a educação da mediunidade, a educação pressupõe o conhecimento teórico, não é? E o conhecimento do significado da mediunidade, de tudo isso, e aí vem o desenvolvimento com base nesse conhecimento. Mas às vezes o desenvolvimento se dá sem que a pessoa saiba nada, ele é espontâneo, de repente desponta a mediunidade. Então aí fica essa situação da comunicação. Bem, André Luiz comenta também que o médium sempre participa. Tá? Não há possibilidade do médium não participar da comunicação, senão não haveria necessidade do médium. Agora, a questão é, quando o médium participa demais da comunicação, então ele não está bem educado. Tudo bem? No início do exercício, é muito comum que seja assim, um percentual muito mais elevado de participação do médium do que do espírito. Sabe quando uma torneira fica muito tempo fechada? Essa é a imagem. Eu vi o Raul usando essa imagem. A torneira está muito tempo fechada. Quando você abre a torneira, o que que acontece? Sai ferrugem, sujeira, não é? É como se tivesse coisa acumulada.
Então, nesse começo da mediunidade é mais ou menos isso. É natural, não é a participação mais acentuada, mas com o adestramento, com o tempo. Então, o médium vai se apassivando cada vez mais e vai prevalecendo a manifestação do espírito. Vamos nos lembrar de Voltaire, a gente cita com muita frequência, esse caso é clássico. Ele chega lá, o Frederico Figner, como o irmão Jacó, não é? Querendo transmitir pelo Chico, porque ele não encontrou outro médium em lugar nenhum que pudesse transmitir. Ele queria cumprir uma promessa, que ele disse que ele ia descrever o que tinha acontecido com ele na desencarnação, para as pessoas que tinham ficado, ele tinha prometido. E aí ele chega e Emmanuel diz para ele, mas não é assim tão simples. Aí ele diz, mas como é que não é tão simples se o André Luiz, que nem era espírita, está escrevendo aí os livros pelo Chico? Aí o Emmanuel disse assim, acontece que o André Luiz esteve com o Chico, antes de começar a escrever, por cerca de 720 dias e noites, diuturnamente com o Chico. Então, para quê? Para estabelecer o campo de afinidade e para que o médium pudesse, então, se apassivar de tal forma que o espírito pudesse escrever transmitindo o que ele queria, com menos influência possível. Mas ainda assim tem influência. Se vocês verem o próprio livro do irmão Jacó, eu tive a oportunidade de pegar um escrito dele, escrito do próprio punho. Ele escrevia para os jornais do Rio de Janeiro, não é? Mas ele era tcheco, se naturalizou brasileiro. Foi chamado depois o mais brasileiro dos estrangeiros, porque ele fazia muita coisa, ele ajudava muita gente e tal. E aí a gente vê lá no Voltaire como é que ele chegou no mundo espiritual. E a maneira de escrever dele, o estilo dele, era um negócio bastante complicado enquanto ele estava encarnado, porque tinha, né, a dificuldade do idioma. E quando você lê Voltaire, puxa, aquele é uma maravilha de ler. Então, quem é que estava vestindo? Estava vestindo com os recursos do médium. Então, aí está uma das características da influência do médium na comunicação. Bem, como é que a gente consegue distinguir o que é próprio do que é do espírito? Com o autoconhecimento. Precisa se conhecer bastante bem, aí nós vamos ter condição. Só que a gente sempre vai ficar com uma dúvida ou outra. Quando, então, a gente deixa a dúvida prevalecer, André Luiz diz que a gente interrompe a sintonia. Então, o médium, inclusive, no processo de educação, precisa aprender a não duvidar da própria faculdade, para não atrapalhar, porque se duvidar, ele atrapalha. Porque é uma questão psicológica. A mediunidade está no campo da psicologia, do ser. É do psiquismo, está envolvendo o psiquismo. Então, tem que ter equilíbrio para não interferir. Tem mais um fator que eu queria colocar aqui, se chama inspiração e intuição. Inspiração é a musa inspiradora, a inspiração vem de fora. A intuição é um processo anímico, é próprio da alma. São as convicções que a gente forma em função das experiências acumuladas, daquela bagagem que a gente já adquiriu, que está em nós, no subconsciente, agregado ao espírito, que não, né, de repente aquilo vem. E aquilo vem como uma convicção, como uma certeza, que até para explicar, a pessoa tem que elaborar, porque ela sabe que é daquele jeito, em função do que está acumulado nela. Bem, o que acontece às vezes? Os espíritos querem transmitir alguma coisa. Olha a bagagem do indivíduo. Está lá na bagagem do indivíduo. Então, ele vai e, ao invés de inspirar simplesmente, ele toca nos canais intuitivos do indivíduo. E aí o indivíduo fica naquela dúvida. É meu ou não é meu? E é natural isso. Não deve haver preocupação. Por isso que a gente falou antes. É importante examinar o conteúdo. O conteúdo é bom, ajuda. Então, nos despreocupemos do assunto. O conteúdo deixa dúvida, então aí a gente tem que examinar, não é? Se efetivamente não está havendo uma influência negativa, seja do espírito que está tentando nos enganar, ou é brincalhão, ou seja do próprio médium que não tem alcance para aquele conteúdo, e aí coloca do que é próprio dele. E a mensagem fica um pouco fraquinha, né? Obrigada, Carlos.
Romero, tem uma pergunta aqui sobre a rejeição de órgãos, então vou juntar os dois, tá? É o Guilherme que pergunta: a rejeição de órgãos transplantados relacionada ao lado espiritual ou é simplesmente uma incompatibilidade física? E aí também, nos casos de doação de órgãos para transplante, o espírito já tem necessariamente deixado o corpo. Quando ocorre a morte encefálica, ainda que o restante do corpo se mantenha vivo com aparelhos, você pode juntar esses dois e responder, por favor? Pois não. A primeira parte da pergunta foi sobre a rejeição de órgãos transplantados, que pode estar relacionado de origem ao lado espiritual. espiritual. Certo. O Chico Xavier, logo no começo, se bem que era bem cedo dos transplantes, e depois daquele pinga-fogo, ele disse que a rejeição era pelas energias do doador quando o receptor faziam parte. Teriam que se adaptar às energias para que não houvesse rejeição. O órgão levaria parte daquelas energias. Outros dizem, é um processo obsessivo, tem um obsessor que está fazendo a rejeição. Eu acho que existe realmente alguma coisa a ver com as energias, mas só que elas podem ser traduzidas no plano físico inteiramente pela medicina laboratorial, como está sendo feita atualmente. Ela pode se manifestar através dos vários fatores imunológicos que estão juntos na doação de órgãos. Todos os sistemas do HLA, todo o sistema no crossmatching, todas aquelas interleucinas, complexos, etc., todos estão realizados. Quanto à rejeição em si, hoje em dia, com os avanços, com os melhores medicamentos, não é problema sério, uma vez que ela seja detectada. A maioria, antigamente, era um problema seríssimo, que levava à perda do órgão em grande parte dos casos, porque o tratamento era mais violento, era mais severo. A não ser naqueles pacientes que são muito imunizados, que já se submeteram a mais de um transplante e que apresentam muitos anticorpos, a rejeição pode ser mais violenta, mais séria, precisar de um tratamento muito mais demorado. Mas, a rigor, qualquer rejeição pode ser controlada facilmente com a medicação imunossupressora adequada, né? Então, se se diz que houve obsessão nisso, isso não é verdade. Que obsessão é essa que com a imunossupressão você elimina? O que acontece muitas vezes é o espírito que pode tentar influenciar, do doador pode tentar influenciar. Ele não está querendo a obsidiar, ele está querendo o órgão de volta. E nem sempre ele consegue, porque todos eles são auxiliados depois que chegam no mundo espiritual. Apenas alguns escapam pela ignorância, não pode ser acessado, pode chegar, mas eles não chegam a comprometer a viabilidade do órgão. E quanto ao espírito, ao perispírito ainda está presente na morte encefálica, nós temos essa questão muito bem respondida no Livro dos Espíritos, né? Embora em outra situação, mas ele diz na questão, por exemplo, 155, né, que depende, o desprendimento do perispírito, da alma, pode ser bastante rápido ou pode durar dias, semanas ou mesmo meses, embora não haja nenhuma vitalidade naquele órgão. Isso é um ponto. Na 156, ele pergunta, que se relaciona com a morte encefálica, mas que a pergunta foi baseada, nós vamos ver mais adiante em outra situação, ele pergunta se a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessar a vida orgânica, quer dizer, antes de apodrecer aquele corpo, de entrar em necrose, né? E os espíritos respondem que na agonia da morte, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Aí diz, não resta mais nada naquele corpo do que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. E o homem aí é o encarnado, né? O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto,
ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. E por que isso? Porque ele diz que o corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Esse corpo existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue. E para isso, não necessita da alma. Então ele está dizendo que pode haver vida orgânica e a alma já está separada, já não está mais presente, já está separada. O que ocorre é que a maioria dessas doações, mortes violentas, a pessoa ainda está no primor da sua vida e são pessoas ainda muito ligadas a matérias, muito ignorantes da vida espiritual, muitos casos de morte por tráfico de drogas, consequente ao tráfico de drogas. Então, essas pessoas chegam perturbadas. Mas eles vêm relatar. Pode ser que muitos não viam a reunião mediúnica. Muitos são assistidos e não precisam. Mas existem aqueles que estão revoltados. Então, eles chegam na reunião mediúnica se queixando. Por que é que estão fazendo isso com ele? Porque eu estou vivo. O que é que estão fazendo? Às vezes, isso já foi um mês antes ou mais tempo, mas aquilo ficou na mente dele. Né? Aí você vai explicar para ele. Tentar explicar tudo isso, mas eu não doei nada. Né? Aí ele diz, mas a sua família doou. Mas já não podia fazer isso. Aí a gente vai explicar que isso vai servir para ele, explicar tudo, que ele agora é um espírito, né? Que o corpo não serve mais, já foi enterrado, já apodreceu, etc. Vai explicando, e a maioria fica conformada. Alguns aceitam, agradecem pelo fato de que doaram, né? E muitos, aqueles que ainda não sabem compreender, mas que aceitam, eles são encaminhados. Né? A espiritualidade leva, porque, mesmo como Chico Xavier, numa pergunta, numa entrevista feita, se existe, olha, o espírito por acaso, essa é a pergunta, mestre Chico Xavier, os espíritos auxiliam doadores e receptores de órgãos, bem como as equipes cirúrgicas que se empenham em tão duras tarefas, eles auxiliam e muito. Os espíritos amigos dizem que a missão do médico se reveste de tamanha importância que ainda mesmo o médico absolutamente materialista está amparado pelas forças do mundo superior, em benefício da saúde humana. Independente daquele médico, às vezes o médico pode atrapalhar, impedir que a espiritualidade trabalhe adequadamente, se ele não tiver nenhuma vivência evangélica. Ele pode estar contando casos hilariantes, às vezes até obscenos, né? E isso é muito ruim para a espiritualidade. Eles não podem ter acesso. O espírito protetor do médium, o anjo da guarda, deve ficar chocado. Né? Do médico, eu digo, do paciente, deve ficar chocado. E a espiritualidade que ajuda também. Né? Então, a gente tem que ter cuidado também nessas horas. O tipo de música, que eu não gosto de ouvir música, mas tem muitos que ouvem música na sala. Tem que ser suave. Né? Tem muitos que ouvem baião, tem rock pesado. Isso é péssimo, né? Isso não deve ser boa coisa. Ok, obrigada, Romero. A gente está com pouco tempo, mas temos assim, muitas perguntas. Infelizmente, não vai dar para responder todas. Mas eu vou passar para o Carlos desta. O uso de remédios antidepressivos prejudica a mediunidade? Depende muito de cada caso. Eu creio que o Romero, sendo médico, de repente ele pode até responder melhor isso. Mas depende muito do caso, da situação. Tem pessoas que tomam a medicação e afeta o funcionamento das glândulas, e a própria pineal pode ser afetada, não é? Depende do medicamento. E aí atrapalha a mediunidade. Agora, há situações que não é? Depende da condição do médium. Pode ser que tenha algum medicamento que seja mais forte e que, sim, coloca a pessoa até num estado alterado, não é? Por causa da influência que provoca na organização e que prejudica ou altera ou interfere com a conexão do espírito com a matéria.
E ele começa a perceber. Não tem a questão do santo daime, que o pessoal usa aquele chá para poder, né, se conectar com... Porque provoca um desprendimento da organização física. Então, pode haver algum medicamento que tenha interferência nesse sentido. Mas eu gostaria que o Romero fizesse um complemento a isso, né, considerando... Esses ansiolíticos comuns, o que geralmente se diz que se está em tratamento médico com tarja preta, não deve participar. Do organismo da pessoa. Tem pessoas que tomam, se acostumam e não interferem muito. Mas, a rigor, muitos deles são depressores do sistema nervoso central e podem influir um pouco na percepção mediúnica, né? Já essas drogas mais pesadas, antipsicóticos, nem pensar, né? Esses afetam mesmo, né? E aí os que você mencionou são os o ácido antilisérgico, esses outros, todos causam desdobramento e causam processos obsessivos também, né? Obrigada, Romero. Obrigada, Carlos. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Podemos ficar aqui, nós temos muitas perguntas para fazer, mas vai ficar para uma próxima, né? Então, nós vamos encerrar agradecendo a presença de vocês, e principalmente a do Romero e do Carlos, pela participação, pela disponibilidade do tempo e das informações tão importantes. Nós vamos pedir, então, para o Carlos encerrar com a prece de encerramento, né, a prece final. E aí, se vocês quiserem fazer as considerações finais, fique à vontade, Carlos e Romero. Antes da prece, de repente. Primeiro as considerações finais, depois a prece? Ou a prece antes? Kemi? Da forma como vocês quiserem. Então considerações finais primeiro. Segue aí a tua inspiração. Ok. Romero. Então você, Carlos, pode falar. Pois. Não, Romero primeiro. Romero? Ok. Então, só Primeiro os lembrar, jovens. A ciência é muito importante e a neurociência tem avançado tremendamente. E é uma maravilha você ler e conhecer o funcionamento do organismo. Para mim, quando eu leio essas coisas, eu fico abismado com a perfeição da máquina humana. Eu fico simplesmente admirado como é que esses orientadores, co-criadores têm permanecido ao longo desses bilhões de anos na nossa evolução orientando, e a partir da nossa humanidade, como eles têm orientado e têm feito toda essa aparelhagem, que pode ser diferente em outros planetas, mas aqui ele está adaptado à nossa atmosfera, é muito importante. E enquanto não fixou, teve as mudanças, mas a partir da fixação da espécie humana no Homo sapiens, as coisas se estabilizaram e a gente vê como é importante. Quanto mais a ciência avança, mais nós vemos que tem muita coisa que precisa ser conhecida. E se eu digo isso do corpo físico, imagine como não será o corpo perispiritual, a fisiologia do corpo perispiritual. É uma coisa impressionante. Então, quanto mais você conhece isso, nunca deixar se levar pela materialidade e achar que tudo isso é da matéria e vai ser explicado tudo isso num salto. E que Deus, afinal de contas, não vai passar de uma impressão magnética no cérebro humano. Jamais será isso. Obrigada, Romero. Carlos, por favor. Bem, nós vemos o quanto o assunto é extenso, né, gente? Como é vasto. E a gente nunca consegue concluir, na verdade, porque há muitas... isso diz respeito à nossa própria vida, não é? É da lei da natureza, a mediunidade. Então, a gente sempre vai ter coisas para aprender relacionadas com isso. Então, para quem tem interesse e que gostaria, o ideal é realmente ler sobre o assunto
E há livros maravilhosos que tratam da mediunidade. Lógico, o livro dos médiuns, Kardec é a base, mas Leon Denis, No Invisível, que riqueza de informações. Aí a gente vai encontrar a obra de André Luiz. Quanto de mediunidade tem naquela série, A Vida no Mundo Espiritual? Aí Manuel Filomeno de Miranda depois, aí a gente lembra de uma Ivone Pereira. Que coisa magnífica em termos de mediunidade, quanta coisa para a gente aprender. Então, vale a pena, quem tem interesse, ler a respeito e ir aprofundando, não é? Porque o assunto ele é tocante, ele diz respeito ao nosso dia a dia e nós temos muita coisa para aprender, para utilizar melhor as nossas possibilidades, as nossas faculdades, não é? Então, fica o convite e o nosso agradecimento a Kemi pela oportunidade. E também não é, muito legal estar nessa parceria com o Romero. A gente vai formando uma dupla bem legal. Eu estou gostando bastante.